Muitos de vocês já devem ter visto, estudado ou lido sobre a peste negra. A peste foi a maior pandemia da história e teve sua maior disseminação lá no século XIV. Basicamente, a peste negra é uma patologia causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Ela pode ser de 3 tipos diferentes: a peste pneumônica, quando a doença não tratada afeta o sistema respiratório; a peste septicêmica, quando a doença não tratada afeta a circulação sanguínea; e a peste bubônica, que afeta o sistema linfático. Ela tem esse nome devido aos inchaços que causavam nas pessoas, que eram chamados de bubões. A peste é transmitida principalmente devido à mordida de pulgas e piolhos que vivem em vários animais roedores, especialmente nos ratos. A pulga pica o rato contaminado e depois pica o ser humano, deixando ali a bactéria que é altamente transmissível. Logo, a bactéria chega na corrente sanguínea e vai aos linfonodos, onde ela é fagocitada. Porém, ela tem uma grande capacidade de se ludibriar das enzimas digestivas. Com isso, ela não é destruída e acaba se replicando. Em seguida, ela se libera do fagossomo e pode causar grandes problemas. O mais característico é a formação de bulbos, que se dá devido à inflamação dos linfonodos. O caso de peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida de pessoa diretamente para outra, semelhante ao caso de transmissão na tuberculose. A primeira pandemia foi registrada no Império Bizantino, em 541. Hoje, ela é chamada de peste de Justiniano, que era o imperador na época. O imperador Justiniano chegou a ser infectado, mas sobreviveu. A peste afetou especialmente cidades portuárias mediterrâneas, incluindo Constantinopla, que era a maior cidade do mundo na época, já que os navios mercantes facilitavam a propagação da doença com os ratos a bordo. Algumas estimativas especulam 5.000 mortos por dia em Constantinopla. Não havia mais sepultamento e os cadáveres eram simplesmente empilhados. A peste se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio, enfraqueceu o império e possibilitou novos avanços por tribos germânicas. Não se sabe ao certo o número de mortos, mas em apenas alguns anos, cerca de 40% da população de Constantinopla e 1/4 da população da parte oriental do Mar Mediterrâneo morreu por causa da peste. Nos séculos seguintes, surtos de peste ocorriam pontualmente em diferentes localidades, causando mortes, mas sem uma grande pandemia até a década de 1330, onde a China ainda se recuperava da conquista mongol das décadas anteriores. A agricultura e o comércio foram bastante afetados juntos com fatores naturais. Ocorreu um cenário de falta de alimentos e, consequentemente, aumentou arduamente o número de pessoas mais fracas e mais suscetíveis à doença. Entre os anos de 1330 e 1350, entre 15 e 25 milhões de chineses e de mongóis morreram por causa da peste no Oriente. Em meio disso, relatos da doença já chegavam na Europa. Para o microbiólogo Mark Willis, especializado em história da guerra biológica, a causa da disseminação da peste negra naquela época se dá devido ao comércio, tanto marítimo pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo. Os principais focos de expressão da peste negra foram justamente os portos de Mediterrâneo e de Alexandria, que se espalhavam pelo Oriente Médio, pelo norte da África, Itália, Grécia e pela Europa. Em apenas 4 anos, a pandemia já afetava a Escandinávia e as regiões bálticas. Sabe-se então que as regiões menos desenvolvidas e mais isoladas do comércio internacional sofreram menos com a peste. A chamada
peste ou morte negra se dá em referência à gangrena dos tecidos, que escureciam na pele dos doentes. A maior parte das pessoas morriam em até 7 dias após os primeiros sintomas. Sua letalidade era maior que 60% dentre os infectados. A súbita aparição de uma doença mortal que se espalha de forma muito rápida, sem nenhuma explicação plausível para a época, teve grandes impactos sociais e culturais. A Guerra dos 100 Anos foi paralisada e as mortes causaram um declínio econômico, ou seja, menos comércio, menos produção agrícola, menos alimentos disponíveis e, novamente, mais pessoas vulneráveis. Para tentar explicar a peste, muitos diziam que era uma punição divina e a única forma de evitar a morte seria a penitência. Já outros diziam que era obra de um grupo de pessoas. Durante a pandemia, houveram massacres e linchamentos em pessoas com hanseníase, estrangeiros, ciganos e judeus, devido à má informação sobre a transmissão na época e a crenças preconceituosas. Apenas em Estrasburgo, em fevereiro de 1349, 2.000 judeus foram mortos, cerca de 10% de toda a população da cidade. Muitos judeus fugiram para a Polônia, que depois disso, por séculos, teve a maior comunidade judaica do mundo. Os europeus fizeram a morte ser um tema onipresente cultural por toda a Europa, com retratos do medo, da inevitabilidade e da proximidade da morte. O maior exemplo disso é a Dança da Morte, uma alegoria que se popularizou décadas após a primeira pandemia, representando a morte como um esqueleto que dança com todas as pessoas, desde com o Papa até com os camponeses, muitas vezes em cima ou perto de um túmulo. A peste negra matou cerca de 40% de toda a população da Europa e deixou mais de 100 milhões de mortos pelo mundo. Foram quase 2 séculos até a população chegar aos números de antes da peste. Você deve estar se perguntando, mas e os famosos médicos da peste com aquela máscara bicuda? Bom, suas vestes consistiam em um casaco comprido, botas, luvas, capa por cima de tudo isso, uma touca de couro selada com chapéu e acompanhada de uma máscara com olhos de vidro e um bico de madeira que era forrada com plantas cheirosas. Eles eram funcionários públicos, contratados pelas cidades para não apenas tratar dos doentes, mas também contabilizar os mortos e avisar sobre novos focos da doença. O traje ajudava no isolamento do médico e as plantas disfarçavam o cheiro pútrido dos doentes e dos mortos. Também se acreditava que a doença podia ser transmitida pelo cheiro ruim, um conceito obsoleto chamado miasmática. Todavia, todo esse traje é do século XVII, quase 300 anos depois do surgimento da peste. A doença não sumiu e por séculos voltou por surtos localizados que dizimavam populações. Um exemplo disto é a peste de Londres, que ocorreu entre os anos de 1665 a 1666 e matou 1/4 da população da cidade. Um dos motivos dessa segunda onda não ter matado muita gente é que, por causa do conceito miasmática, as pessoas tentavam se livrar dos cheiros ruins, incluindo aí políticas de sepultamento, de sistema de esgoto e de recolhimento de lixo. Seu diagnóstico pode ser feito por 3 formas diferentes. Primeiro, a cultura do material infectado, onde é colocada uma agulha na região do bulbo, onde é localizada a infecção e retirada uma amostra. Pela técnica de McConkie ou pelo PCR para fatores de virulência, que é uma das formas mais eficazes para chegar em um diagnóstico. Já o seu tratamento, em todas suas formas, deve ser feito com antibióticos, dos tipos aminoglicosídeos, tetraciclinas e fluoroquilonas. Seu tratamento deve ser mantido por 10 dias e a taxa de sucesso quando iniciado precocemente é de mais de 90%.